Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em gotas finas e geladas sobre os paralelepípedos brilhantes da cidade. Os postes de luz lançavam um brilho pálido, projetando sombras dançantes nas paredes em ruínas dos becos. Nesse cenário de silêncio e mistério, o policial Derek Harris caminhava com determinação, seu olhar examinando cada canto. Imprudente e imprudente, ele nunca hesitara em cumprir a lei, mesmo que isso significasse desafiar seus superiores. Naquela noite, Derek sentiu uma tensão incomum no ar. Um rumor persistente circulava pela delegacia. Vazamentos haviam sido detectados na corregedoria, o departamento mais secreto e protegido da cidade. Mas quem ousaria desafiar os próprios superiores e arriscar a carreira? Derek nem se perguntou isso. Seus instintos lhe diziam para agir. Na esquina de um beco surgiu uma figura elegante, caminhando confiante apesar do mau tempo. Derek deu um passo à frente, com a mão na pistola pronto para intervir. Ele ainda não sabia que o homem que estava prestes a prender não era um cidadão comum, nem um criminoso comum. Este homem era Marcus Ellington, o temido diretor do serviço interno. Derek sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Seu coração batia mais rápido não de medo, mas de excitação. Ele amava o perigo, a adrenalina de tomar decisões que poderiam mudar o curso dos acontecimentos. Mas o que ele estava prestes a descobrir naquela noite estava além de tudo o que havia imaginado. Por trás da máscara de autoridade e calma de Marcus, espreitava um poder capaz de destruir sua vida e a de toda a cidade. Enquanto Derek se preparava para fazer seu movimento impetuoso, a chuva se intensificou, como se para marcar o início de um confronto onde coragem, lealdade e astúcia seriam colocadas à prova. A chuva continuava a cair, batendo no chão como um tambor, enquanto Derek Harris avançava em direção ao homem. Cada passo ecoava no beco vazio, amplificando a adrenalina que corria em suas veias. Ele parou a poucos metros do estranho, ajeitou o casaco encharcado e disse com firmeza: "Senhor, por favor, fique onde está. O senhor está preso." O homem se virou lentamente. Seus olhos escuros e penetrantes pareciam ler Derek como um livro aberto. Ele não demonstrou surpresa nem raiva, apenas uma calma inquietante. "Por que razão, oficial?" ele perguntou, sua voz profunda ecoando através da chuva. Derek sentiu seu orgulho pressionar sua resposta. "Recebi informações sobre o seu envolvimento em alguns assuntos suspeitos. Você deve me acompanhar até a delegacia para esclarecimentos." Enquanto ele se movia para colocar as algemas, seu colega Ryan, que havia chegado correndo, sussurrou-lhe com urgência no ouvido: "E Derek, espera. Este não é um cidadão comum. Este é Marcus Ellington, o diretor de assuntos internos." Derek prendeu a respiração. Suas mãos tremiam levemente, mas seu rosto permanecia impassível. O homem à sua frente, Marcus Ellington, agora sorria, um sorriso frio, quase zombeteiro. "Tem certeza do que está fazendo, policial?" perguntou Marcus com a voz suave, mas afiada. Derek sentiu a atmosfera mudar. O que parecia uma simples prisão se tornará uma armadilha invisível, onde cada palavra, cada gesto poderia ser usado contra ele. E no entanto, apesar do medo que começava a se instalar, uma parte dele se recusava a recuar. "Estou apenas fazendo meu trabalho", ele respondeu firmemente. Marcus avança com um passo lento e imponente. Seu emprego oficial pode muito bem custar-lhe mais do que sua carreira. O tom era calmo, mas carregado de uma sutil ameaça. Derek entendeu que aquele encontro marcaria o início de um confronto onde inteligência, coragem e audácia seriam as únicas armas capazes de sobreviver à sombra do poder. Derek permaneceu ereto, com as algemas balançando na mão, enquanto Marcus Ellington o observava com atenção gélida. A chuva havia parado, mas a atmosfera ainda estava pesada, quase sufocante. Derek sentiu o peso do poder concentrado dentro daquele homem, um poder que ele nunca havia enfrentado antes. "Você realmente acha que pode me impedir, Derek?" Marcus perguntou, seu tom calmo, mas cheio de autoridade. "Estou fazendo o que a lei exige", respondeu Derek, tentando esconder o tremor na voz. Marcus sorriu levemente, como se apreciasse a coragem misturada com a arrogância do oficial. "A lei, você diz, mas você realmente conhece todas as regras? Ou você só sabe o que lhe é permitido ver?" Derek franziu a testa. Sabia que o diretor não era apenas um oficial superior, era o homem por trás das operações mais secretas do país. E agora estava ali de frente para ele, desafiando sua autoridade e discernimento. "O que você quer exatamente?" Derek perguntou. "Você acha que manda nesta rua, mas isso tudo é só um tabuleiro de xadrez", Derek explicou Marcus.
Cada decisão que você toma, cada prisão que você faz, é apenas uma jogada em um jogo muito maior do que você pode imaginar. O coração de Derek batia forte. Ele percebeu que não era apenas um interrogatório, era um teste, um desafio em que cada palavra poderia se tornar uma arma. Ele precisava pensar rápido, não demonstrar medo. Se eu te soltar agora, disse Marcus, olhando levemente para as algemas, você saberá que às vezes a insolência pode custar caro, ou abrir portas que você nunca imaginou. Derek sentiu uma tempestade interior. A situação era inimaginável. Mas em vez de recuar, decidiu se manter firme. Então acho que caberá a mim descobrir quais, ele respondeu com a voz mais firme do que esperava. Marcus ergueu uma sobrancelha, divertido com a audácia do oficial. Tudo bem, Derek. Vamos ver até onde sua coragem pode te levar. Naquele momento, Derek entendeu que aquele confronto não seria apenas uma questão de autoridade e lei. Seria um duelo de inteligência e estratégia. Um jogo em que cada um escondia suas intenções atrás de uma máscara. E o primeiro round mal havia começado. Após a discussão gélida no beco, Derek recuou um pouco, tentando recuperar o fôlego e organizar os pensamentos. A chuva havia parado, mas a tensão permanecia quase palpável no ar. Marcus Ellington ainda o observava com uma calma desconcertante, como se avaliasse cada movimento do policial. Derek, disse Marcus calmamente, vou revelar algo a você, mas esteja ciente de que isso pode mudar sua percepção de tudo o que você acha que sabe. Derek sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Fale, ele respondeu, pronto para aceitar qualquer verdade. Marcus deu um passo à frente, a luz dos postes de luz brincando em suas feições impassíveis. O serviço interno que você respeita e teme não é o que parece. Muitos acreditam que ele protege a cidade, a lei, a justiça. Mas, na realidade, operamos nas sombras, guiando os acontecimentos, antecipando cada ameaça. Até mesmo seus superiores imediatos desconhecem algumas de nossas decisões. Derek sentiu o peso de suas palavras. Sua carreira, suas crenças, tudo o que ele achava que sabia sobre o sistema de segurança estava vacilando. E você? Você é o líder de tudo isso? Ele murmurou incrédulo. Exatamente, respondeu Marcus com um sorriso enigmático. E hoje à noite você cruzou uma linha perigosa. Prender Marcus Ellington, ou mesmo tentar confrontá-lo, é brincar com fogo. Derek enrijeceu-se. Agora entendia que sua impudência havia atraído a atenção do líder mais poderoso do serviço interno. Mas uma mistura de raiva e curiosidade o levou a continuar. O porquê você está me contando tudo isso? Por que não me impede agora mesmo? Marcus inclinou a cabeça levemente. Porque quero ver até onde a sua audácia pode ir. Porque às vezes coragem e tenacidade revelam aliados em potencial, não apenas inimigos. O rosto de Derek revelava uma mistura de desconfiança e espanto. O homem à sua frente, aquele que ele considerava um mero superior, acabará de lhe oferecer uma oportunidade. Mas a que preço? Tudo bem, disse Derek, cerrando os punhos. Acho que vou ter que jogar o seu jogo para entender as suas regras. Marcus sorriu, quase satisfeito. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Bem-vindo ao mundo real, Derek. Um mundo onde lealdade, inteligência e coragem valem mais do que qualquer medalha ou uniforme. Nas sombras do beco, Derek percebeu que sua vida havia mudado. Ele não era mais apenas mais um oficial arrogante. Agora era um peão em um jogo muito maior. Um jogo em que cada movimento podia decidir a sobrevivência da cidade. E a sua própria. Na manhã seguinte, Derek Harris estava em seu escritório, com uma expressão sombria e os pensamentos girando como uma tempestade interior. O confronto com Marcus Ellington no dia anterior o abalou mais do que ele gostaria de admitir. Cada palavra dita, cada gesto, cada silêncio daquele homem deixou uma marca indelével em sua mente. O telefone dele vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem anônima. Se você quer entender, siga as instruções. Mas cuidado, um passo em falso e tudo estará perdido. Derek sentiu a adrenalina subir. Sabia que Marcus nunca brincava. Hesitou, ciente de que aquela mensagem provavelmente era um teste. Mas seus instintos lhe diziam que precisava ir mais longe. Ele saiu do escritório, reuniu seus equipamentos e seguiu para o endereço fornecido na mensagem, um antigo prédio administrativo, abandonado há anos. O ar estava pesado, carregado de uma mistura de poeira e mistério. Cada passo ecoava como um aviso. Lá dentro, as luzes estavam fracas, mas uma figura o aguardava. Marcus Ellington estava ali, imaculado, quase irreal em sua postura. Você escolheu vir, Derek, disse Marcus calmamente. Isso prova uma coisa, sua audácia não tem limites. Mas me diga, você está pronto para encarar a verdade? Derek respirou fundo. Que verdade?
Marcos deu alguns passos, inspecionando a sala com um olhar analítico. A verdade que ninguém ousa encarar. A verdade sobre o serviço interno, sobre o que devemos fazer para proteger esta cidade. Decisões que você pode considerar imorais, mas necessárias. Derek sentiu uma onda de entusiasmo. Agora entendia que seu mundo estava prestes a mudar. Seus valores, sua lealdade à lei e aos seus superiores, tudo seria posto em questão. Se eu escolher segui-lo, Marcos, ele disse finalmente, preciso saber uma coisa, onde está o limite? Marcos olhou-o diretamente nos olhos, com um sorriso enigmático nos lábios. A linha, Derek, não existe. Ou melhor, cabe a você traçá-la. Derek entendeu que naquela noite precisava tomar uma decisão que determinaria não apenas sua carreira, mas também seu futuro e o da cidade. E pela primeira vez, sentiu o peso do que realmente significava caminhar na sombra do poder. Nos dias que se seguiram, Derek se viu atraído para um mundo que jamais poderia ter imaginado. Marcus Ellington não estava apenas pedindo que ele obedecesse, ele o convidava a entender o funcionamento interno do serviço interno, a observar como as decisões eram tomadas, às vezes nas sombras, às vezes à beira da legalidade. Naquela noite, Derek recebeu outra mensagem, uma missão a cumprir antes do amanhecer. Sem hesitar, dirigiu-se ao endereço fornecido, um armazém abandonado nos arredores da cidade. O ar estava frio, carregado de uma tensão quase palpável. Lá dentro, Marcos o esperava, cercado por várias telas exibindo mapas, arquivos e imagens de várias operações secretas. Derek, disse Marcos calmamente, este é o seu primeiro teste de verdade. Você precisa decidir, salvar um informante cuja identidade pode comprometer centenas de vidas, ou seguir os protocolos padrão e deixá-lo ir. Derek sentiu o estômago embrulhar. O dilema era claro, seguir a lei à risca ou agir fora das regras para proteger um bem maior. E se eu estiver errado? Derek perguntou, com a voz ligeiramente trêmula. Então respondeu Marcos, você aprenderá que toda decisão tem um preço, e que às vezes não há uma resposta certa. Derek respirou fundo. Examinou as informações na tela, o rosto do informante, suas informações de contato, o perigo iminente. Cada segundo contava. Seus instintos o incitavam a agir, mas seu treinamento o lembrava das regras. Finalmente ele tomou sua decisão. Vou salvá-lo, disse ele com firmeza. Não importa as consequências imediatas. Marcos assentiu, quase satisfeito. Muito bem, Derek. Você acaba de dar um passo crucial. Agora entende que o serviço interno não é apenas uma questão de direito, mas de julgamento, coragem e responsabilidade. Enquanto Derek se preparava para colocar seu plano em ação, um alarme soou repentinamente no armazém. As telas piscaram, revelando uma presença inesperada. Agentes desconhecidos se aproximavam, determinados a interceptar o informante. Derek sentiu o coração disparar. O primeiro teste real de sua ousadia, inteligência e coragem estava apenas começando. E ele entendeu que naquele mundo de sombras e segredos, cada decisão poderia ser uma questão de vida ou morte. A chuva havia recomeçado leve e gelada, quando Derek saiu correndo do armazém, guiado pelas coordenadas do informante. Seu coração batia forte, cada passo ecoando no concreto molhado como um tambor anunciando a emergência. Os agentes desconhecidos se aproximavam rapidamente, suas silhuetas escuras deslizando pela névoa da noite. Derek verificou seu comunicador. Marcos permaneceu em silêncio, observando do armazém, cedendo o controle total a Derek. Essa autonomia o sobrecarregava, mas fortalecia sua determinação. Ele sabia que cada segundo contava. Ele finalmente chegou em frente a um pequeno prédio em ruínas, mal iluminado pela luz bruxuleante de um poste de luz. Lá dentro, o informante estava parado, visivelmente assustado, com as mãos amarradas. Não se preocupe, Derek sussurrou, estou aqui para tirar você daqui. Assim que soltou o homem, passos apressados foram ouvidos atrás deles. Os agentes desconhecidos haviam chegado. Derek se virou e viu 3 figuras armadas, avançando metodicamente. Ele tinha apenas alguns segundos para reagir. Sem pensar, agarrou o informante pelo braço e começou a correr por um labirinto de vielas, escorregando ocasionalmente nos paralelepípedos molhados. Tiros ecoaram atrás deles, mas nenhum acertou. Derek usou cada metro de terreno a seu favor, esquivando-se, escondendo-se e guiando o informante com velocidade e precisão. Finalmente chegaram a um prédio velho e abandonado, onde Derek conhecia uma saída secreta. Ele fez sinal para o informante entrar e bloqueou a porta com tudo o que pôde alcançar. Ofegante, mas aliviado, ele olhou para o homem que acabará de escapar da morte certa. Você me salvou, mas por quê? Perguntou o informante ofegante.
Porque algumas vidas valem mais que protocolos, respondeu Derek com um olhar duro, mas resoluto. Um sorriso fugaz surgiu no rosto de Marcus, que acabará de aparecer no comunicador. Muito bem, Derek. Você aprendeu a primeira lição. Às vezes, coragem e raciocínio rápido são melhores do que todas as regras do mundo. Mas isso foi só o começo. Derek sentiu uma mistura de adrenalina e medo. Ele sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O serviço interno, Marcus Ellington e este mundo sombrio ainda tinham muitos segredos a revelar. E ele precisava estar preparado para tudo. Os dias seguintes foram repletos de adrenalina e tensão. Derek começava a entender a complexa mecânica do serviço interno, mas cada revelação trazia consigo sua cota de dúvidas. Marcus Ellington o guiava, observava-o, testando sua lealdade e discernimento. Certa noite, enquanto revisava arquivos confidenciais na sede da corregedoria, Derek se deparou com algo que fez seu coração disparar. Arquivos criptografados indicando que um agente de confiança de Marcus estava planejando uma operação não autorizada. Essa pessoa, embora supostamente íntegra, parecia estar traindo o serviço por motivos obscuros. Impossível, murmurou Derek. Ele não pode. Ele sabia que precisava verificar antes de reagir. Qualquer acusação prematura poderia desencadear o caos interno. Mas a urgência era palpável. A operação planejada colocava civis inocentes em perigo. Derek sentia o peso da responsabilidade, proteger a cidade ou respeitar a cadeia de comando. No dia seguinte, ele confrontou Marcus, que o esperava em seu escritório, com um olhar penetrante. Encontrei algo, Marcus. Um membro da sua equipe está planejando algo perigoso, disse Derek com a voz firme, mas carregada de preocupação. Marcus franziu a testa levemente, mas sua expressão permaneceu impassível. Você está começando a entender que no nosso mundo, Derek, a traição pode vir de qualquer lugar, até dos mais leais. Mas como você pretende agir? Derek sentiu a adrenalina subir. Eu vou detê-lo, mas preciso saber que posso confiar em você para proteger aqueles que seguem suas ordens corretamente. Marcus deu um pequeno sorriso. Você está começando a entender a verdadeira natureza deste trabalho. A confiança nunca é absoluta. Você tem que agir, antecipar, decidir. E às vezes, suas escolhas determinarão quem vive e quem morre. Naquela noite, Derek seguiu discretamente o agente suspeito, observando seus movimentos à distância. Cada gesto, cada troca de olhares confirmava suas suspeitas. Uma conspiração interna ameaçava desestabilizar todo o serviço. Derek precisava intervir, mas sabia que o confronto não seria meramente físico, seria psicológico, estratégico e poderia colocá-lo na posição de alvo. Enquanto se preparava para agir, um arrepio de preocupação o percorreu. Sabia que um único erro poderia traí-lo e revelar suas intenções ao agente traidor. Mesmo assim, Derek se adiantou, pronto para enfrentar essa ameaça invisível que colocava em risco não apenas sua vida, mas a de toda a cidade. A noite caíra sobre a cidade, envolvendo as ruas em uma escuridão quase total. Derek se esgueirou silenciosamente pelos telhados e becos, observando o agente que suspeitava de traição. Cada passo era calculado, cada respiração medida. A tensão estava alta, um movimento em falso e toda a missão poderia fracassar. O agente suspeito entrou em um armazém isolado. Derek, escondido atrás de algumas caixas, observava a cena atentamente. Lá dentro, viu mais do que imaginava. Vários indivíduos trocavam documentos e dinheiro e discutiam manipulações destinadas a enfraquecer o serviço interno. Não se tratava de simples traição, era uma rede de corrupção organizada, afetando vários níveis do serviço. Não é só um agente, Derek murmurou, horrorizado. É todo um sistema. Derek sacou seu comunicador para alertar Marcus, mas uma voz familiar soou em seu ouvido. Muito interessante, Derek. Ele se virou abruptamente e viu o agente traidor, arma na mão, desmascarando-o. Eu sabia que alguém acabaria me seguindo, disse o policial com um sorriso cruel. Derek percebeu que precisava agir rapidamente. O agente não era apenas habilidoso, ele também conhecia as fraquezas do serviço e poderia causar danos irreversíveis. Derek ponderou suas opções. Tentar um confronto direto ou usar a dissimulação para neutralizá-lo. Com velocidade e precisão, ele usou as sombras e o terreno a seu favor. Uma luta intensa irrompeu, golpes, esquivas, estratégias improvisadas. Derek finalmente conseguiu desarmar o agente e subjugá-lo, mas sabia que a vitória seria apenas temporária. Você não sabe no que está se metendo, Derek disparou o policial amarrado. Mas você vai entender, muito em breve. Derek percebeu a gravidade da situação. A rede era vasta, poderosa e profundamente enraizada no serviço interno.
Cada movimento futuro seria monitorado, cada decisão carregada de consequências. Ele percebeu que Marcus Ellington estava certo. Lealdade e confiança eram recursos escassos, e coragem deve ser acompanhada por uma inteligência estratégica impecável. Ao contemplar o agente cativo, Derek percebeu que aquela batalha era apenas o começo de um conflito muito maior. O serviço interno, com seus segredos, traições e poder, testaria cada fibra do seu ser. E ele precisava estar preparado para o que viesse, até mesmo o inimaginável. Com o armazém esvaziado e o traidor sob custódia, Derek retornou à sede da corregedoria. Mas uma atmosfera pesada o aguardava. Marcus o aguardava em seu escritório, com o rosto sério, como se tivesse previsto a gravidade do problema. Derek disse Marcus, levantando-se, você fez o que eu nem ousaria pedir a um oficial comum, mas você precisa entender. Isso foi só a ponta do iceberg. Derek colocou o agente cativo em uma cadeira e respondeu. Vi documentos, trocas, essa rede é muito maior do que eu imaginava. Quem mais está envolvido? Marcus sentou-se atrás de sua mesa, olhando intensamente para Derek. Vários oficiais de alto escalão do serviço estão comprometidos. Alguns estão lá há anos, usando seus cargos para manipular decisões, desviar recursos e comprometer nossas operações. E você? Agora você tem as evidências necessárias para detê-los ou desencadear o caos total. O peso daquelas palavras atingiu Derek. Cada decisão futura poderia alterar o equilíbrio de poder dentro do serviço, colocar vidas inocentes em risco e decidir seu próprio futuro. E eu? Perguntou ele, com a voz firme mas marcada pelo cansaço. O que devo fazer? Marcus se levantou e se aproximou de Derek. Você tem uma escolha, Derek. Pode seguir seus instintos, expor a rede, arriscar uma guerra interna e sua carreira. Ou pode agir com cautela, infiltrar-se no sistema por dentro e desmantelar a conspiração gradualmente. Derek sentiu a adrenalina se misturar ao medo. Ele entendeu que essa escolha não era apenas tática, era moral. Cada movimento seria examinado, cada erro poderia custar a vida de colegas, civis e até a sua. Após um longo silêncio, ele respirou fundo. Vou me infiltrar na rede por dentro. Quero entender toda a extensão da conspiração antes de atacar. Marcus deu um sorriso satisfeito. Muito bem. Você entendeu a lição mais importante. Em nosso mundo, paciência e estratégia são tão vitais quanto coragem. Mas lembre-se, Derek, cada passo o aproxima do perigo. E às vezes, o perigo está mais perto do que você imagina. Derek saiu do escritório, ciente de que sua missão havia entrado em uma fase ainda mais perigosa. Ele estava prestes a caminhar na corda bamba entre a lealdade e a traição, a luz e a escuridão, e sabia que o menor passo em falso poderia destruir tudo. Nas semanas seguintes, Derek se transformou em um mestre da furtividade. Cada movimento era calculado, cada interação cuidadosamente observada. Ele se infiltrou nos círculos internos da rede de corrupção, conquistando a confiança de agentes comprometidos, mas permanecendo fiel aos seus princípios. O perigo era constante. Um movimento em falso e seu disfarce seria descoberto, com consequências fatais. Certa noite, Derek recebeu uma mensagem enigmática, uma reunião secreta da rede em um prédio abandonado no coração da cidade. Ele sabia que era hora de atacar, coletar evidências e neutralizar os traidores. Do outro lado da escuridão, ele observou os agentes se reunirem. A tensão era palpável, sussurros de intriga se misturando ao clangor das armas. Derek respirou fundo e entrou, usando seu papel disfarçado para se aproximar do centro da ação. No momento em que um dos líderes da rede levantou a voz para ordenar uma operação ilegal, Derek apareceu, revelando sua presença e exibindo as evidências acumuladas. O choque foi imediato. Alguns tentaram fugir, outros levantaram suas armas, mas Derek, rápido e estratégico, neutralizou as ameaças uma a uma. Tarde demais para seus joguinhos, disse ele friamente, com o olhar duro e a voz ecoando pela sala. Toda essa corrupção está exposta. O serviço interno será expurgado e todos terão que responder por suas ações. Quando os últimos traidores foram subjugados, Marcus Ellington apareceu calmo e imponente, mas com um leve sorriso satisfeito. Você conseguiu, Derek. Não só sobreviveu a este teste, como provou que coragem, inteligência e integridade podem triunfar mesmo nas sombras mais profundas. Derek sentiu uma onda de alívio e orgulho. O serviço interno acabará de ser salvo de uma grande crise, e sua vida mudará para sempre. Mas ele sabia que naquele mundo de segredos e poder, a calma nunca era permanente. Cada vitória era temporária, e cada decisão podia repercutir muito além do que qualquer um imaginava. Ao sair do prédio, Derek olhou para o céu noturno. A chuva tinha acabado de parar.
O novo amanhecer despontava sobre a cidade e com ele um Derek diferente, mais cauteloso, mais estratégico, mas ainda pronto para enfrentar o inesperado e proteger o que realmente importava.